Mas, meus irmãos, hoje a gente está aqui para compartilhar a palavra do nosso Deus em um tema difícil. O reverendo falou sobre humildade. Vou falar de humildade também, mas do contraponto a isso, da arrogância e da condenação à arrogância. Porque nós estamos seguindo a nossa série de sermões sobre destinos eternos. Para falar de arrogância tem que falar de condenação, para falar de condenação tem que falar de inferno. Nunca é fácil falar sobre isso, mas se a gente quer ser uma igreja bíblica, nós temos que falar sobre isso, porque é o que a palavra de Deus mais fala. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 5, por favor. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, diz assim a palavra do nosso Deus. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu? Aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade, por
causa da sua grandeza que lhe deu. Povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva aos bois, e do orvalho do céu molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. E Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos fazer mais uma oração. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Palavra tão rica, tão extensa. Palavra poderosa para transformar o Teu povo. Nós não merecemos ouvir a Tua voz. Nós temos dificuldade de concentração. Mas nós te pedimos agora, Pai, para que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos unicamente na Tua voz. Possamos deixar toda a preocupação de lado, toda a distração. E que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos falar. É a oração que nós fazemos, Pai, não no nosso nome, mas no nome de Cristo. Amém. Você já esteve numa festa e de repente virou tragédia? Talvez um Natal, um Ano Novo, um aniversário. Todo mundo feliz, animado, e aí, talvez por uma simples palavra dura, o clima da festa acaba, a festa acaba. Já passaram por isso? Ou só eu? Geralmente, infelizmente, são as minhas palavras que acabam com o clima. Mas, se assim como eu, você já passou por esse tipo de situação, por pior que tenha sido o final dessa sua festa, ela não foi mais trágica do que a festa relatada aqui no capítulo 5 de Daniel. Essa é a história de um banquete que terminou em morte. Crianças, capítulo 5 de Daniel fala de uma festa que foi interrompida pelo dedo de Deus, que é quem julga todo esse mundo. O povo de Deus, naquele momento, estava longe de casa, os judeus estavam em Jerusalém, exilados lá na Babilônia. A Babilônia era o maior império da época, mais vasto, mais poderoso. E por conta disso, os babilônios se achavam os caras.
Eles criam que nada poderia destruí-los. E por isso, eles costumavam festejar, curtir a vida, aproveitar com seus ídolos, sem pensar no amanhã. Sem achar que eles poderiam ser cobrados por conta disso. Isso é coisa de gente arrogante. E se era assim com os súditos da Babilônia, que dirá com os reis da Babilônia? Qualquer imperador da época ali se achava praticamente um deus, por ser poderoso, por ter todo o império. Imagina os reis do maior império, da grande Babilônia. Esses se achavam o Deus acima dos outros deuses. Arrogância pura. Foi assim com Nabucodonosor, o famoso Nabucodonosor. No capítulo 4, um capítulo anterior a esse que nós lemos, Daniel vai contar a história dele. Ele estava lá no seu palácio, em certo momento, se achando ali o rei da cocada preta ali. Deus então passa uma rasteira nele. Ele é humilhado e assim ele reconhece que ele não era tudo aquilo que ele achava que era. Que havia alguém muito maior do que ele. Que havia um rei que reinava sobre todos os reinos. E por conta disso ele foi poupado da condenação. Só que o final da história aqui do capítulo 5 é diferente. Um novo governante vai entrar em cena aqui, o Belsassar. Ele não era tão poderoso quanto Nabucodonosor, o seu antecessor. Ele estava mais para príncipe do que para rei. Só que mesmo assim, ele foi mais arrogante do que Nabucodonosor. E por isso ele experimentaria juízo. Ele se daria mal. Belsassar começa o capítulo bem, festejando. A Babilônia, como de costume, estava em festa lá. Só que essa festa não vai acabar bem. E da mesma forma, o reino desse mundo, a nossa cultura, a Babilônia dos nossos dias, o povão lá fora, vive em festa. Só que essa festa vai acabar um dia. E ela vai acabar mal para quem festeja como Belsassar e como seus súditos. Deus irá julgar a cada homem. E os arrogantes serão condenados. Condenados à morte eterna. Esse é o destino de gente arrogante. O reino dos céus é um reino de humildes de espírito. Logo, aqueles orgulhosos, arrogantes, como Belsassar, não entrarão neste reino. Eles não vão escapar da condenação do inferno. Provérbios 16:7 diz que o Senhor detesta todo aquele que é arrogante, e este não ficará impune. Isso diz respeito aqui e agora, e diz respeito à eternidade. Então Deus condena os arrogantes, mas porque Ele condena a arrogância. É sobre isso que nós vamos refletir hoje. Deus condena a arrogância. E o que isso significa? Primeiro, de acordo com o texto, isso significa que Deus pode te condenar se você não teme. Arrogantes não temem, não têm medo, como o Belsassar aqui. Mesmo diante de uma inevitável destruição, ele está lá, festejando. Depois que Nabucodonosor morreu, o reino da Babilônia começou a desandar. Alguns reis passaram ali pelo trono até chegar Belsassar. Então ele estava governando ali no momento mais bagunçado do império. E aí os inimigos, à espreita, começaram a ver que estava tudo bagunçado ali, perceberam a instabilidade da coisa e começaram a cercar ali a Babilônia para tomá-la. Só que mesmo assim, mesmo diante da possibilidade real de se dar mal, Belsassar está festejando. E festa aqui não é as comemorações que a gente tem costume de fazer, não. Era tipo um teatro para arrotar grandeza. Naquele tempo, no Antigo Oriente, os reis costumavam a fazer banquetes assim, mesmo quando eles estavam em guerra, para mostrar para o povo que eles estavam no controle, que eles não temiam o perigo, que o povo poderia ficar tranquilo, que nada iria acontecer com eles. Belsassar não teve medo, porque ele tinha certeza que nada de mal poderia acontecer, tanto com ele, quanto com o seu império.
E ali na festa, a arrogância dele era tamanha que ele começa a zombar de Deus. Ele adora ídolos ali, né, de madeira, de ouro, de pedra e tudo mais, naquele verdadeiro culto que ele estava fazendo a si mesmo ali, só que esse não era o maior problema. O pior foi o que ele usou objetos de culto a Deus para adorar falsos deuses. Quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, ele destruiu o templo, mas antes de destruir o templo, ele roubou objetos do culto a Deus ali no templo. Os babilônios tomaram para si algo que era de Deus. E agora eles estavam usando aquilo que eles roubaram, que era de Deus, coisas santas, para idolatria. Beltzazar estava ali profanando o nome de Deus, o nome santo de Deus. Ele estava bêbado, só que não só de vinho. Estava bêbado no seu pecado, tomado pela sua arrogância ali, ele começa a tirar sarro de Deus na frente de todo mundo ali naquela festa. Beltzazar, ele era um idólatra. Como todo arrogante, ele adorava a si mesmo, só que ao zombar de Deus ali na festa, Beltzazar mostra para todo mundo que ele não tinha medo, que ele não temia Deus, que ele não tinha medo das consequências das suas ações. Só que após tudo aquilo, Deus entra em cena e o clima daquela festa pesa. Do nada, enquanto os babilônios estavam lá festejando, as prostitutas ali tomando dos cálices que eram para o Senhor, aparece uma mão cheia de dedo, escrevendo na parede. Aqueles dedos representavam a mão de Deus. Beltzazar não queria um teatro? Então Deus vai encenar. Ele vai escrever o final daquela história. E o último capítulo, a última cena daquela história seria de terror. Imediatamente após a zombaria ali de Beltzazar, Deus se faz presente na história, mostrando que ele estava vendo tudo aquilo, que ele não era indiferente à arrogância de Beltzazar. E ali diante daquela cena, Beltzazar começa a tremer. Antes ele estava todo pomposo lá, zoando da cara de Deus. E agora ele está amuadinho, com as pernas tremendo, com o semblante caído. Da mesma forma, a nossa cultura lá fora, a Babilônia dos nossos dias, vive à beira da destruição. Vive na iminência da casa cair. Mas mesmo assim eles estão lá, festejando, curtindo a vida, embriagados no prazer. A gente vive um carnaval espiritual, onde Deus é zombado o tempo todo. Na sua arrogância, hoje, o homem achando que nada vai acontecer com ele, que ele pode fazer tudo de errado que ele quiser, que ele não vai sofrer condenação. O homem vive na sua idolatria e ainda zombando da cara de Deus, a usar as coisas que Deus dá para ele para profanar o nome de Deus. E, queridos, um coração arrogante, que despreza o que é santo, logo ele vai perder o medo de ser condenado. Só que o juízo vem. E ele pode vir do nada. Você tendo medo ou não. Como Paulo fala aos Gálatas, como ele fala para crentes, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Porque Deus vê tudo, amados. Como um radar. Você acha que ninguém está te vendo, você vai lá, pisa fundo, ultrapassa o limite, só que aí no fim a multa já foi computada. Você vai perceber só depois, mas aí é tarde demais. Assim é com Deus. Ele contempla todas as nossas infrações e no tempo certo, Ele cobra. Ele manda o boleto. E Ele é caro. Você também, meu querido, pode zombar de Deus, a usar aquilo que Ele te dá para adorar outros deuses. Você pode utilizar o dinheiro, o seu tempo, o seu corpo, seus filhos, sua família, tudo de bom que Deus te dá para idolatria. Tudo isso que é bom, que é objeto que Deus dá para a gente, para cultuar a Ele, pode ser usado para coisa errada, para idolatria, para o nosso próprio prazer.
Você pode fazer um teatro com essas coisas para todo mundo ver, com o objetivo de no final você ser glorificado ao invés de Deus. Isso é zombar da cara de Deus, isso é profano, é atitude de gente arrogante que não teme a Deus. E Deus está atento a atitudes assim. Para nós aqui, Ele não escreveu em paredes. Ele escreveu nesse livro. Palavras de advertência. A questão é, você teme essas palavras? Ou você tem brincado com a cara de Deus, usando as bênçãos que Ele te dá contra Ele? Você acha que Ele não está nem aí para essas coisas, para a sua idolatria? Você acha que você não poderia sofrer juízo? Deus vê o que você faz. Ele vê o que você faz de errado com as coisas boas que Ele te dá para glorificá-lo. E se isso não te faz ter medo, se isso não faz com que o seu semblante caia, nada mais o fará. Você deve temer a Deus. Não zombe da cara dele. Não despreze o seu juízo. Quem faz esse tipo de coisa é gente arrogante, que se acha acima de Deus, que acha que não vai dar em nada fazer as coisas que faz, e que por isso não tem medo de ser condenada. Mas Deus condena a arrogância. Isso significa, em primeiro lugar, que Ele pode te condenar, mesmo ao inferno, se você não teme. Mas, em segundo lugar, isso significa também que o Senhor Deus pode te condenar se você não aprende. Arrogantes não aprendem. Como o Beltesazar. Durante a festa, Daniel, que trabalhava ali na corte de Beltesazar, ele é chamado para interpretar aquela escrita que aparece na parede do nada, que a mão escreveu. Daniel, ele era capacitado por Deus para compreender o juízo daquelas palavras. Ele era reconhecido como alguém que tinha um espírito excelente. Coisas que os babilônios, com todo o seu conhecimento humano, com toda a sua arrogância, não tinham. Os babilônios, como todo incrédulo, não conseguiam entender o que estava por trás daquelas palavras, daquela ação de Deus. Mas Daniel, cheio do Espírito, entenderia o recado. Chegando à festa, Daniel deixa claro que ele não foi lá para festejar. Beltesazar prometeu recompensas para ele, caso ele interpretasse, só que Daniel, sem gracinha ali, sem risadinha, recusa aqueles presentes, mostrando que ali não tinha motivo para festa. Daniel deixa claro que ele não se venderia à Babilônia. Ele não vai negociar a verdade que era de juízo para agradar o rei ou ganhar algum benefício ali do reino. Diferente de muitos pregadores, que muita gente gosta, porque não falam de inferno, não falam de pecado, só falam coisas que a gente quer ouvir. Diferente destes, Daniel, como verdadeiro profeta de Deus, em nome dele, condena a arrogância de Beltesazar, condena a arrogância da Babilônia. Beltesazar ali, ele é condenado por não ter aprendido com o exemplo do seu antepassado, Nabucodonosor. Beltesazar, naquela festa, queria expor a sua esperteza. Só que Deus, por meio de Daniel ali, queria expor a sua burrice. Porque mesmo depois de ter visto Nabucodonosor ter sofrido por ter se achado o cara, por ter se tornado arrogante, Beltesazar não aprendeu a lição. Ele foi ainda mais arrogante. Todos os convidados viram ali que ele era um cabeça dura, um cabeçudo, porque ele escolheu ignorar. O caso de Nabucodonosor mostrou que Deus é misericordioso com arrogantes que reconhecem que eles não são tudo isso. Só que, como Beltesazar não aprendeu com tudo aquilo, Deus não teria misericórdia com ele. Beltesazar não quis aprender. Ele foi teimoso, continuou arrogante. Por isso, o duro juízo era certo. Beltesazar seria julgado não por ignorância, mas por contínua arrogância. O problema dos nossos tempos não é falta de informação. É insensibilidade quanto àquilo que a gente sabe.
E pode ser assim até mesmo dentro da igreja. Haja vista os fariseus, que como João nos diz no capítulo 5, conheciam as Escrituras, só que eles não aprendiam as lições porque eles eram insensíveis àquilo que estava sendo ensinado. Muita gente conhece muita coisa hoje sobre pecado, sobre juízo, sobre inferno, mas mesmo assim vai ser condenada, porque escolhe não aprender essa lição. Cabeça dura, corações duros. É como aquele aluno, que as professoras sabem bem, que vai lá todo dia, ele está todo dia na aula. Aluno difícil. Ele participa de tudo, ele até anota algumas coisinhas, só que ele não faz o dever de casa, não faz as suas tarefas. E aí chega a prova, ele se lasca, ele se dá mal. Não porque ele não sabia do conteúdo ali, mas porque ele não quis realmente aprender. Da mesma forma, o Senhor nos condena dessa forma. Ele não condena só quem não entende as lições que ele ensina, mas principalmente quem participa das aulas, quem sabe das coisas, mas se recusa a colocar aquilo que sabe em prática. Se recusa a aprender a lição. E a lição de Beltesazar é para você também. Hoje você sabe muito mais que Beltesazar naquela época. Você tem todos os exemplos da Bíblia, de idolatria, de arrogância, onde Deus condena o tempo todo. E talvez você ainda insista a viver como se o juízo não fosse real. Continua fazendo festa na sua idolatria, se embebedando no pecado, endurecendo o seu coração. Só que, queridos, quanto mais nós ignoramos os testemunhos que Deus nos dá como lição, maior é a nossa culpa e, por consequência, maior o nosso juízo. E isso é sério. Isso não é brincadeira. Saber dessas coisas e não se render a elas é caminhar direto para a condenação. Você tem se humilhado diante da verdade de Deus? Ou como um aluno desinteressado, cabeça dura, você tem ignorado as lições que Deus tem te dado? Você precisa aprender. Não siga o exemplo de Beltesazar, que não seguiu o exemplo de Nabucodonosor. E continuou arrogante. Porque Deus condena a arrogância. Isso significa, primeiro, que Ele pode te condenar se você não teme. Em segundo lugar, que Ele pode te condenar se você não aprende. Em último lugar, significa que Ele pode te condenar se você não se arrepende. Arrogantes não se arrependem, como Beltesazar. Daniel acaba ali com a festa, ao pronunciar o juízo ali sobre Beltesazar. Ele interpreta aquela escrita, e aquela escrita era uma sentença de morte. Lá na língua dele estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o que esses negócios estranhos quer dizer? Significa Mene ali, significa limitar. Significa que Deus, Daniel fala para Beltesazar, olha Beltesazar, Deus contou os dias do teu reinado, e Ele colocou um limite. Seu reinado chegou no limite, mas foi porque Deus colocou um limite nele. Beltesazar, como um bom babilônico, acreditava que ele era senhor do destino dele. Só que Daniel usa 2 vezes a palavra mene, ali, limitar, para reforçar que é Deus quem decide o futuro. Deus é quem define, limita os dias dos homens. Ele fala outra palavra ali, tekel, que significa pesar. Ele fala, olha, Beltesazar, você foi pesado e você foi achado em falta. Pesado numa balança. Na cultura do Antigo Oriente, pesar era sinônimo de julgar. Assim como na nossa também, que a justiça tem como sinônimo uma balança. Ou seja, Deus colocou Beltesazar na balança da justiça dele e ele foi achado culpado.
foi achado devendo. E por fim, a última palavra, Peres, parsim, que é o plural ali, significa dividir. Ele fala: Beltesazar, o teu reino será dividido e dado aos medos persas, que eram aqueles que estavam à espreita ali, cercando toda a Babilônia. Os medos e os persas, eles eram bem mais fraquinhos que os babilônicos. Eles não teriam condições por si só de tomar a Babilônia, mas mesmo assim, eles tomariam, porque Deus daria poder para eles. Deus queria deixar claro que eles seriam tomados, que a Babilônia seria tomada por gente mais fraca, porque seria Deus executando o seu juízo. Mas, amados, mesmo com tudo isso, mesmo com tanta advertência, o que Beltesazar faz? Não se arrepende, não confessa seu pecado, não muda de atitude, não para de festejar. E aí não tem jeito. Ele é condenado. A condenação foi rápida, de repente, ali naquela mesma noite, ele foi condenado à morte. Daniel, ele até foi promovido ali, como Beltesazar tinha prometido, só que aquilo já não adiantava muita coisa, porque o império de Beltesazar estava prestes a cair. Daniel é exaltado e Beltesazar é humilhado, junto com todo o seu reino. Logo após a morte de Beltesazar, Dario, o rei ali dos medos, assume, a Babilônia enfim cai. E assim, tragicamente, termina aquela festa. A alegria virou choro. O trono virou túmulo. A festa acaba em tragédia. Da mesma forma, hoje em dia, tem muita gente vivendo como os babilônicos ali, como Beltesazar, achando que o mundo vai durar para sempre, que tem tempo de sobra, que a morte é uma coisa muito distante, principalmente os mais jovens. Só que ela não é, e ela pode ser repentina, e aqueles que morrem sem se arrepender serão condenados à morte espiritual no inferno. Não tem para onde fugir. Nós podemos nos achar os reizinhos da nossa vida, como se estivéssemos no controle, no trono da nossa vida. Só que é Deus que está. Ele já marcou o limite de tudo, dos impérios, do mundo, da vida de todo homem. Ele já marcou o limite da sua vida. E esse limite, uma hora, vai chegar. Deus vê, Deus pesa, Deus condena o que nós fazemos. E quando Ele age, o juízo pode ser de uma hora para outra, de uma noite para outra. O juízo pode não vir na hora do nosso erro, onde a gente está lá cometendo as nossas idolatrias, festejando, só que Ele vem. E aí aquilo que é o seu império desmorona. A vida sem arrependimento diante do juízo é como aquele prédio condenado, que a gente olha, todo dia está lá. Parece que nunca vai cair. Parece que está firme. Só que por dentro está todo corroído. E quem está lá dentro, se não sai a tempo, é destruído. Deus tem um limite, e ninguém passa impune desse limite. O salário do pecado, como diz Paulo, é a morte. E a cobrança vai chegar, caso você não se arrependa. A prova que você se arrepende é que você muda. Você se considera alguém arrogante. Caso você se considere, você tem mudado. Ou com o passar do tempo, você só tem piorado, se tornando cada vez mais arrogante. Você precisa se arrepender. A sua vida não está nas suas mãos. Ela está nas mãos de Deus. E se Ele colocasse a sua vida hoje na balança da justiça dEle, o que Ele encontraria? Qual seria o resultado dessa pesagem? Você pode até ser rico, poderoso, adorado por muita gente, mas isso não vale de nada se diante de Deus você for achado em falta, devendo, culpado.
Confesse a sua arrogância antes que seja tarde. Porque Deus condena a arrogância. Isso significa que Ele pode te condenar, até mesmo ao inferno, se você não teme, se você não aprende e se você não se arrepende. Mas concluindo, meus queridos, a festa, toda cheia de pompa, acabou. A palavra de Deus, a dura palavra de Deus, acabou com o clima ali. A Babilônia, festeira, inconsequente, teve o seu fim trágico ali, como o seu príncipe, como todo arrogante. E se você ignorar isso, você não vai temer, você não vai aprender, você não vai se arrepender. Vai viver o tempo todo como um arrogante e vai morrer como um. Só que o destino eterno dessa morte não é o céu, é o inferno, preparado para Satanás, que foi arrogante desde os princípios, o príncipe desse mundo caído, e os seus súditos, que festejam servindo a Ele. Vivemos, meus amados, na Babilônia dos nossos dias, que está aí festejando o tempo todo na sua arrogância. Só que como Daniel, a gente não pertence a essa realidade. Ela é condenável e ela vai cair. Nós devemos condenar o seu pecado e não nos deixar nos embriagar por conta da sua arrogância, do seu jeito inconsequente de curtir a vida, como se nada fosse acontecer. A gente tem que fazer isso para não sofrer o juízo de Deus, porque dentre os pecados mais odiosos para o Senhor, como diz o provérbio, Deus abomina a arrogância. Por isso que Ele ama tanto gente humilde. A questão é, quem pode ficar livre dessa condenação? Quem pode por si mesmo não ser condenado ao inferno por conta da sua arrogância? Quem é humilde o suficiente para não ser condenado? Quem é capaz de ser aprovado na balança da justiça de Deus? Humanamente ninguém. Por isso Cristo teve que sofrer a condenação no nosso lugar, pagando o preço das nossas infrações. Todos nós somos como Beltsazar, nós somos culpados, nós não somos como Daniel. Daniel aqui é Jesus, ele está apontando para ele, porque como Daniel, Cristo também foi humilhado e exaltado no fim, por conta do seu espírito excelente. Só que diferente de Daniel, que apenas proclama juízo, Cristo assumiu esse juízo por você, para que você não fosse achado devedor no grande juízo final, cravando na cruz o escrito de dívida que era contra você. Quando somos pesados por Deus, só o peso de Cristo, para que nós não sejamos achados em falta. No lugar daqueles que confiam em Cristo, Ele é pesado na balança. E Ele é achado o suficiente para o nosso Deus. Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Ele voltará um dia como juiz para julgar todos os reinos, inclusive os nossos, com a nossa arrogância. Mas antes, humildemente, Ele entrou na história. Corporalmente, com todo o seu corpo, não apenas com as suas mãos, Ele morreu. Ele sofreu juízo por arrogantes como eu e você, para que nós fôssemos poupados da morte, da condenação, da arrogância. A mão do juiz que escreveu naquela parede aquela sentença escreve a sua história. Mas a boa notícia é que essa mesma mão é a que sustentou os judeus ali na Babilônia enquanto eles não voltassem para casa. E essa mesma mão foi transpassada por cravos por amor a você, mesmo com a sua arrogância. Os mesmos dedos que escreveram a sentença de condenação para Beltsazar escreveram a sentença de perdão para você, com o sangue precioso de Cristo. Essa é a história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus a todo crente. No fim, todos nós que cremos em Cristo
que nos arrependemos dos nossos pecados, seremos libertos da arrogância, seremos libertos dessa Babilônia e das suas influências pecaminosas, voltaremos para casa, viveremos no céu, seremos julgados, seremos governados por um rei justo. E quando ele implantar finalmente o seu reino, nós sentaremos à mesa do Senhor e banquetearemos com ele, e aí sim, será só festa, será só alegria, não terá mais tragédia, essa festa jamais acabará. Mas antes disso, Deus irá julgar, e ele condena arrogantes ao inferno, porque ele condena a arrogância. Vamos orar. Pai, nós ouvimos a Tua palavra tão dura. Nós queremos Te pedir perdão, ó Deus, em primeiro lugar. Porque por vezes nós não tememos as consequências das nossas ações. Nós não aprendemos as lições que o Senhor nos dá. E nós não nos arrependemos de tudo isso. Nós, cristãos, nos achamos que por termos Cristo, por não sermos mais condenados ao inferno, porque Cristo sofreu a condenação no nosso lugar, nós achamos que podemos festejar enquanto o Senhor não volta, fazendo tudo aquilo que o Senhor abomina, achando que nós não poderemos sofrer os juízos terrenos aqui. Mas nós te somos gratos, ó Pai, por Cristo Jesus, que sofreu a condenação no nosso lugar, porque se não fosse Ele, ai de nós. Ai de nós. Nós continuaríamos na nossa arrogância, caminhando para o inferno. Por fim, Senhor, nós queremos Te pedir para que o Senhor faça de nós servos Teus, que temem ao Senhor, que aprendem com as lições que o Senhor nos dá e que se arrependem da nossa arrogância. E Te pedimos, Pai, para que se há alguém aqui que ainda não crê no Teu Filho amado, que o coração deste possa ser quebrado e que ele possa se arrepender da sua arrogância, que diante do juízo que faz contraste à maravilhosa graça de Cristo, ele possa se dobrar diante de Ti. É a oração que nós fazemos, Pai, não no nosso nome de gente arrogante, mas no nome de Cristo, o servo humilde, que morreu por conta da nossa arrogância, e que por meio do Teu Espírito, faz de nós, homens e mulheres, cada vez menos arrogantes, cada vez mais humildes, que é isso que nós te pedimos até que o Senhor volte. Em nome de Cristo que nós fazemos essa oração. Amém.